Oi, gente. No vídeo de hoje eu vou comentar sobre as leituras do último trimestre, mais especificamente dos meses de julho, agosto e setembro. Aqui no canal já tem vídeos com as leituras de janeiro a junho e eu vou deixar os links aqui na descrição. Durante o mês de julho eu li 4 livros. Saboroso Cadáver, de Agustina Basterrica. Aos Prantos no Mercado, de Michelle Zauner. Foi Assim que Tudo Explodiu, de Arvin Ahmadi. Se Eu Fechar os Olhos Agora, de Ednei Silvestre. A minha primeira leitura foi do livro Saboroso Cadáver e foi uma leitura conjunta que aconteceu lá no Discord. Se quiser participar das próximas reuniões, é só entrar no link que está na descrição. Este livro contará a história de um mundo distópico onde um vírus se espalha por todo o planeta, afetando os animais e tornando a carne deles mortal para os humanos. Com a impossibilidade do consumo de carne animal, o canibalismo acaba sendo permitido. Não só permitido, como institucionalizado pelo governo ao permitirem a criação, reprodução e abate de seres humanos. O leitor acompanhará a história a partir da perspectiva de Marcos Tejo, que é um funcionário de um frigorífico, e ele será responsável por relembrar como tudo começou, como a sociedade se adaptou a esse novo costume, como funciona o processo de abate do que eles chamam de produto ou peça nunca de seres humanos, a existência de caçadas humanas para diversão daqueles que conseguem pagar por isso, e as experiências de laboratório feitas para aperfeiçoar o que muitos consideram como uma refeição de primeira. O Marco sente falta do mundo antes do vírus. Em algumas cenas ele visita o zoológico local abandonado. A maioria dos animais foi abatido e até o momento na história você consegue perceber que as pessoas têm muito medo ou raiva dos animais que elas encontram pela frente. Em determinado momento, o Marcos ganha de presente uma mulher viva que é considerada carne de primeira, e é a partir desse momento que ele fica cada vez mais reflexivo sobre toda aquela situação, como a sociedade está dividida entre quem come e quem é devorado. Eu acho o plot do livro interessante, ele traz diversos questionamentos sobre o funcionamento daquele mundo, questionamentos esses que não são respondidos pro leitor e ele fica só imaginando, mas eu acho que a história fica no meio entre dois extremos, que são da ficção científica e de um manual de abate de carne. Eu acredito que em muitos momentos a narrativa se aprofunda tanto em como aquele mundo funciona que a história principal acaba ficando esquecida. O livro é bem gráfico, com descrições grotescas e cenas chocantes, mas eu acho que no final a sinopse é melhor do que a história em si. Para esse livro eu dei a nota 3 de 5. A minha segunda leitura foi do livro Aos Prantos no Mercado, que é uma autobiografia ou um livro de memórias da Michelle Zauner, onde ela contará o luto que ela está vivendo pela morte precoce da mãe. Recheado dos momentos mais marcantes da infância, adolescência e vida adulta, a autora vai narrando a relação muitas vezes tortuosa com a mãe, permeando vários desses momentos com a comida. Essa comida terá significados diferentes para a autora, uma vez que as experiências que ela tem com seu relacionamento com os pais, a escolha de carreira, a doença relâmpago da mãe e a derradeira morte dela estarão sempre ligadas a uma receita, prato ou preparação de refeições. A autora, que é coreana, está sempre falando sobre os pratos típicos da sua cultura, os modos de preparo, as escolhas de ingredientes e como todas essas coisas estão envolvidas na sua vida cotidiana e nas memórias que ela tem da mãe já falecida. Eu gostei bastante do início do livro, achei interessante a relação que ela faz entre os vários temas da narrativa, as descrições de comida são de dar água na boca e fiquei com vontade de provar vários pratos. Mas conforme o livro avança, eu achei que em muitos momentos a autora foca demais nessas comidas, que a relação com o luto da mãe, que é meio que o propósito da história, fica meio de lado. É até estranho falar isso porque eu já disse anteriormente que a autora correlaciona essas duas coisas, mas eu tinha mais interesse em saber sobre as duas do que sobre o que ela estava comendo ou tentando preparar. Para esse livro eu dei a nota 3 de 5. A minha terceira leitura foi do livro Foi Assim que Tudo Explodiu, que conta a história do Amir Azadi, um jovem de 18 anos que, ao ser chantageado por 2 colegas, dizendo que contariam para sua família muçulmana de que ele é gay, acaba fugindo e o primeiro destino que ele se depara é Roma. Lá ele acaba começando uma vida nova, se encantando pelos italianos, conhecendo pessoas que possuem vivências muito diferentes das suas, mas também porque elas são mais velhas que ele. A narrativa é conduzida a partir do momento que os pais do Amir o encontram e eles fazem a viagem de volta até os Estados Unidos, com o detalhe de que tudo está sendo contado em salas de interrogatório, já que algo aconteceu nesse voo de volta para casa. A narração é intercalada entre o Amir, a Soraya, que é a irmã dele, a Roya, que é a mãe dele, e o Afshin, que é o pai. Nos trechos que o Amir narra, ele vai contar sobre tudo o que levou até Roma e a vida que ele construiu ali, as novas amizades que surgiram e a cultura diferente dos italianos. Nos trechos narrados pelos outros personagens, veremos a preocupação da família por não saberem onde o Amir estava, como descobrirem o porquê dele ter fugido e como fazem para encontrá-lo. A questão do preconceito estará aqui afetando o Amir de várias maneiras, seja pelo fato dele ser gay ou pelo fato dele ser muçulmano, e o leitor perceberá que não é coincidência a família dele ser uma das únicas que sai do avião direto para a sala de interrogatório. Algumas situações do livro são pouco verossímeis ou exploradas de maneira muito superficial, então você tem que abstrair e acreditar que é assim que as coisas funcionam nesse mundo. Alguns personagens possuem desenvolvimentos interessantes até chegar no momento que eles são completamente descaracterizados. As cenas são bem escritas, o autor coloca um pouco de humor que deixa algumas cenas que seriam um pouco mais tensas e engraçadas. No final eu achei a história divertida, boa pra passar o tempo e pra esse livro eu dei a nota 3,5 de 5.
A minha quarta e última leitura foi do livro Se Eu Fechar os Olhos Agora, que vai contar a história do Paulo e do Roberto, e ambos têm 12 anos de idade. Um dia eles resolvem não ir pra escola e vão para um rio onde eles estão sempre nadando, até que dessa vez eles se deparam com o cadáver de uma mulher. Ao notificarem a polícia sobre o corpo, eles acabam sendo acusados de assassinato, só que depois de um tempo um homem se declara culpado e eles são liberados. Porém, os meninos não acreditam que aquele homem tivesse a estrutura física e a coragem de cometer o ato, então os dois começam a investigar quem seria a pessoa responsável e eles têm a ajuda de um idoso que foge do asilo todas as noites para participar dessa investigação. Durante todo esse processo, eles vão saber sobre o passado daquela mulher e como a sociedade a tratava. Saberemos também sobre a vida dos protagonistas, suas situações familiares e todo o contexto histórico e social onde a narrativa acontece. Apesar de ter dois meninos de 12 anos no centro da história, o livro trata sobre temas densos como feminicídio, violência sexual e racismo, entre outros. Eu gostei bastante desse livro, achei que ele foi uma das leituras mais interessantes do ano e eu fiz até um vídeo mais completo sobre ele que eu vou deixar o link nos cards e na descrição. Para esse livro eu dei a nota 4,5 de 5. Durante o mês de agosto eu li 2 livros. A Natureza da Mordida, de Carla Madeira, Tempo Estranho, de Joe Hill. A minha primeira leitura foi do livro A Natureza da Mordida, que contará a história da Bia e da Olivia. A Bia é uma senhora com cerca de 70 anos e a Olivia tem 30 e poucos. As duas se conhecem em um sebo que funciona todo domingo perto da casa das duas, e a partir desse primeiro encontro elas se veem todos os finais de semana, em que basicamente elas conversam sobre a própria vida e recebem conselhos uma da outra. A Olivia é uma jornalista que ainda tá tentando entender o porquê de uma amizade ter acabado aparentemente sem nenhum motivo, e a Bia lida com questões com a filha e com o marido que foi embora. O livro intercala as narrações das duas. As da Olivia são mais completas, com diálogos entre alguns personagens, informações sobre o passado e presente e um estilo mais em prosa. As da Bia serão sempre em formato de anotações, muitas delas parafraseando alguns dos seus autores favoritos. É interessante perceber que, em decorrência da sua idade, esses fragmentos nem sempre são confiáveis, uma vez que a memória dela tá falhando cada vez mais. O leitor acompanha a narrativa não de uma forma linear. Às vezes as personagens estão comentando partes das histórias, mas nem sempre essas histórias são de conhecimento de quem tá lendo. É claro que muita coisa é explicada depois, mas achei legal isso de parecer que nem sempre a informação vai ser dada pro leitor quando ele quer. Eu gostei do livro, mas eu tive alguns problemas com momentos-chave da história. Se você quiser ver quais são esses momentos e saber um pouco mais sobre o livro, eu fiz um vídeo só sobre ele que já tá publicado aqui no canal. Eu vou deixar o link nos cards e na descrição. Este é o segundo livro que eu li da Carla Madeira e para esse eu dei a nota 4 de 5. A minha segunda leitura foi do livro Tempo Estranho, que é uma coletânea de 4 novelas, e aqui novela entra como um gênero literário entre o conto e o romance, e cada uma dessas histórias trará um tipo de terror que não necessariamente está ligado a monstros e lugares mal assombrados. Na primeira história, chamada Instantâneo, Mike, um adolescente de 13 anos, ajuda sua vizinha idosa com Alzheimer, mas logo percebe que essas memórias que estão sumindo podem ser culpa de um homem estranho a quem a vizinha chama de o Homem da Polaroid. Inicialmente ele acha que aquilo é invenção, mas quando ele tem um primeiro contato com esse homem, ele logo percebe que é bom se manter afastado. A segunda história, chamada Carregado, mostrará um segurança de shopping impedindo um tiroteio em massa, torna-se um herói do movimento a favor do porte de arma, até a verdade sobre toda a situação ir se revelando e ele ter que lidar com a pressão da mídia. Intercalando a narração com uma jornalista que teve em seu passado uma experiência traumática com a violência policial contra pessoas negras, a novela tratará sobre temas importantes e espinhentos como porte de armas, tiroteio em massa e racismo. Essa é a única história em que o terror é a própria realidade dos Estados Unidos. Na terceira história, chamada Nas Alturas, um homem chamado Aubrey fará o seu primeiro voo de paraquedas para cumprir uma promessa para uma amiga e também para impressionar uma garota por quem ele está apaixonado. Nesse salto, ele acaba colidindo com uma nuvem sólida que tem a capacidade de realizar alguns desejos. Uma das novelas mais interessantes pela sua narração de como a nuvem funciona e como o Aubrey tenta voltar para o solo. A quarta e última história, chamada Chuva, acompanhará a vida de uma jovem que acaba perdendo a namorada e outras pessoas numa chuva de agulhas que, ao cair na cidade, acaba destruindo tudo que tiver pela frente. Terrorismo ou providência divina, essa chuva acaba surgindo em outros lugares, transformando a vida dos sobreviventes. Eu gostei do livro, achei ele bem escrito, eu gosto de como o terror de algumas histórias nem sempre está ligado ao sobrenatural, e me deu vontade de ler outras coisas do Joe Hill. Para esse livro eu dei a nota 4 de 5. Gente, eu precisei gravar essa última parte em outro horário, então espero que a mudança de iluminação não incomode vocês. Durante o mês de setembro eu li 4 livros. Tio, do José de Alencar, Pachinko, de Min Jin Lee, 1.000.000 de Finais Felizes, de Vitor Martins, Ópera dos Mortos, de Altran Dourado, e também li a história em quadrinhos O Livro dos Pássaros, de Lark. O primeiro livro que eu li foi Tio, onde a história se passa no interior de São Paulo no final do século XIX. A protagonista é a Berta, apelidada de Tio por um dos outros personagens, e sendo órfã, ela é criada por uma família da região. Crescendo ao lado de Miguel, o filho de quem a adotou, a Berta vai se tornando uma menina que todos gostam e vai chamando a atenção de vários pretendentes. A sua melhor amiga se chama Linda, ela tem uma paixão pelo Miguel, e o Miguel, junto do Afonso, que é o irmão da Linda, são apaixonados pela Berta. Os 4 são amigos há bastante tempo.
Outro personagem aqui é o João Fera, um matador de aluguel que tem um carinho muito especial pela Berta, que tá sempre cuidando dela, e que ela é uma das únicas que não o vê apenas como um assassino, assim como a maioria das pessoas da região enxerga ele. Nesse livro nós teremos 2 núcleos de pessoas. Um deles serão aqueles que moram nas fazendas na região próxima a Campinas, e outros núcleos integram personagens que ou estão vindo para as fazendas ou estão apenas de passagem. Quando está centrado na Berta, Linda, Afonso, Miguel e João Fera, a narração foca nos amores juvenis, nos planos de Berta para transferir a afeição que o Miguel tem de si para Linda, na história do João Fera e por que ele atende um pedido de Berta para que ele não mate um outro personagem muito importante na região, e também o passado de João Fera, a família que o criou e o que o levou a se tornar um matador de aluguel. A Berta é uma personagem muito altruísta, a representação dela é para deixar claro de como ela é diferente das outras personagens mulheres e como ela não é idealizada como a típica personagem que tem todos os seus desejos realizados e necessariamente um final feliz. O livro nem sempre tem momentos de grandes coisas acontecendo, mas logo o autor mostra situações do passado que influenciam no que os personagens estão fazendo no presente. Por ter sido publicado em 1872, eu sugiro que esse livro seja lido em uma edição que tenha várias notas de rodapé, ou no Kindle para que você possa clicar na palavra que você desconhece e ter o significado na hora. Eu vou dizer para vocês que esse livro tem muitas passagens que ou você pesquisa ou você não compreende nada. Para esse livro eu dei a nota 3,5 de 5. O segundo livro que eu li foi Pachinko e foi uma leitura conjunta que aconteceu lá no Discord. Se quiser participar das próximas é só entrar no link que está na descrição. Este livro contará a história de várias gerações de uma família coreana que vive no Japão. Dividido em 3 volumes, no primeiro que se passa entre 1910 e 1933, acompanharemos o nascimento de Sunja, a protagonista do romance, como ela foi criada pelos pais, as dificuldades na infância, o caso que ela tem com Hanso, um homem casado que a leva a ter uma gravidez indesejada, o pedido de casamento por Isaac, o pastor cliente da pensão de sua mãe que pretende criar o filho como dele. Após o casamento, os dois emigram para o Japão, onde o Isaac trabalhará em uma igreja, e lá a Sunja dá à luz ao Noah. No segundo volume, que vai de 1939 a 1962, um salto de 6 anos para o primeiro volume, continuamos acompanhando a Sunja, mas agora ela tá com mais um filho que é o Mosaço. O Japão entra na Segunda Guerra Mundial, o que afeta completamente a família e as fontes de dinheiro que eles têm para se sustentar, a mudança para o interior para fugir da guerra, a volta para Osaka para continuarem suas vidas, a entrada de Noah na universidade e o começo da vida do Mosaço no negócio de pachinko, que é meio parecido com as máquinas caça-níqueis que são proibidas no Brasil, e logo depois o nascimento do filho do Mosaço que se chama Solomon. No terceiro e último volume, que vai de 1962 a 1989, vemos alguns dos membros da família em diferentes lugares fazendo coisas distintas. Os filhos e netos de Sunja tornam-se os protagonistas desse volume, mas também temos vislumbres dela lidando com as muitas mudanças que ocorreram em sua vida. Este livro terá como alguns temas principais a ocupação japonesa na Coreia, a imigração dos coreanos para o Japão numa tentativa de fugir da fome e das dificuldades, porém o preconceito e a discriminação estarão sempre os acompanhando, uma vez que no Japão eles são vistos como cidadãos de segunda classe e se voltarem para a Coreia serão vistos como desertores. As personagens mulheres são muito importantes na história, principalmente pelo fato de que elas tomam para si papéis que eram considerados masculinos na época. O livro é bem escrito, apesar de ter mais de 500 páginas, a leitura é fluida, os protagonistas são bem desenvolvidos e o contexto histórico mostra ao leitor uma parte da história da Coreia e do Japão que não temos tanto conhecimento por uma visão mais oriental. Eu gostei do livro, mas eu achei as 2 primeiras partes mais interessantes que a terceira. Para esse eu dei a nota 4 de 5. O terceiro livro que eu li foi 1 Milhão de Finais Felizes, que contará a história do Jonas, um jovem com seus 19 e 20 anos que trabalha no Rocket Café e está sempre tendo ideias para livros novos. Ele carrega consigo um caderninho onde ele anota essas várias ideias, algumas boas, algumas nem tão boas assim, até que um dia ele atende um cliente que chama muita atenção dele pela beleza, e daí lhe surge a ideia de escrever um livro sobre piratas gays. Demora muito tempo até o Jonas reencontrar esse homem misterioso, então nesse meio tempo ele desenvolve a história dos piratas, obviamente colocando as características físicas daquele homem a que ele chama de Barba Ruiva, até chegar no momento que eles se reencontram novamente, o Jonas descobre que o nome desse cara é Arthur e eles começam um relacionamento. Os outros personagens do livro são os melhores amigos do Jonas, o Danilo e a Isadora. A Karina, sua colega de trabalho, logo vira uma presença muito importante na sua vida. E também teremos aqui o relacionamento do Jonas com os pais dele. O pai é um escroto, tá sempre rebaixando o filho, pressionando ele sobre o futuro. E a mãe é muito religiosa, tá sempre perguntando quando é que ele vai voltar pra igreja e sempre baixa a cabeça pras grosserias e insultos que o marido joga no filho. Acompanharemos o Jonas escrevendo essa primeira história que ele acha que tem um futuro, seu relacionamento com Arthur, as suas amizades e o relacionamento conturbado que ele tem em casa. Eu não vou dar mais nenhum detalhe sobre esse livro porque eu tenho um vídeo apenas sobre ele. Eu fiquei quase 1 hora falando em live, mas aqui no YouTube ele tá com apenas 24 minutos e 24 segundos. Eu vou deixar o link nos cards e aqui na descrição do vídeo. Demorou, mas finalmente veio aí a primeira nota máxima de 2024 e para esse livro eu dei a nota 5 de 5.
A minha quarta leitura foi do livro Ópera dos Mortos, que na verdade foi uma releitura, já que eu li esse livro 7 anos atrás, em 2017. A história tratará sobre a Rosalina, uma mulher que vive enclausurada no sobrado da família no interior de Minas Gerais. Esse sobrado foi construído pelo avô dela, Lucas Procópio, e reformado pelo pai dela, João Capistrano. Era o ponto de encontro da cidade para encontros e festas, porém lutas políticas e outras discussões afastaram a família do resto da cidade, até que apenas a Rosalina sobrou com sua empregada Kikina. Mesmo anos depois do isolamento da sua moradora mais conhecida, o sobrado ainda é um dos maiores orgulhos da cidade. Seus cidadãos estão sempre curiosos sobre Rosalina, se algum dia ela vai sair de lá ou se voltará algum dia a conviver em sociedade. Certo dia aparece o José Feliciano, também conhecido como Juca Passarinho, um homem que não gosta de trabalho pesado, que está sempre perambulando pelas cidades, realizando pequenos serviços para sobreviver, até se deparar com um sobrado e ir até lá pedir um emprego para consertar um pouco da decadência do imóvel. A chegada do José mudará a dinâmica tediosa e silenciosa do sobrado. Aos poucos o leitor vai descobrindo um pouco do passado dele, mas também do passado da família Honório Cota, os motivos daquele afastamento de anos, que o José vai descobrir através de alguns habitantes da cidade que gostam muito dele e da companhia dele, e as tentativas de fazer com que a Rosalina saia um pouco da sua concha e converse com ele, apesar dela estar sempre impondo limites e deixando bem claro pro José que ele ali é o funcionário dela e que a vida dos dois devem ser separadas. Por não ser uma leitura completamente nova, já que eu já li esse livro em 2017 e gostei bastante dele na época, essa leitura foi interessante para me fazer ter outras percepções sobre esses personagens, entender algumas coisas muito sutis da narrativa e apreciar ainda mais a escrita magistral do autor. Os personagens são muito interessantes e é bem legal perceber que a própria casa acaba sendo um desses personagens. O desenvolvimento deles é bem feito. Uma cena específica que dura algumas páginas tem uma tensão tão bem construída que eu acho que vale pelos poucos trechos desinteressantes da história. A escrita do autor ela pode ser um pouco complicada às vezes, já que ele gosta de parágrafos longos e não separar o diálogo do resto do texto. Que me lembrou Saramago em alguns momentos, mas a história é fluida e o livro é ótimo. 7 anos atrás eu dei a nota 5 de 5 e favoritei. Dessa vez eu dei a nota 4,5 de 5 e continuo recomendando. E minha última leitura do mês foi a história em quadrinhos do Livro dos Pássaros, que acompanhará os funcionários da Catcall, uma empresa que está sempre contratando pássaros para fazerem parte da equipe, mas que misteriosamente está sempre tendo demissões realizadas pelo chefe, que é um gato. Nós começamos a história acompanhando o Roberto, que acha que sua vida de pássaro tem muita pressão, e ele busca um emprego para conseguir comprar uma televisão smart. Na Catcall nós veremos ele trabalhando, mas também acompanharemos o Zé, que faz parte do atendimento ao consumidor e é um romântico incorrigível, a Cristal, que é a gerente e trabalha muito, o Matheus, que é designer e tem o seu estilo gótico descolado, a Abigail, que é do TI e louca dos signos, entre outros pássaros. O livro será dividido em estações e conforme elas passam, nós vemos as relações que vão se construindo, as demissões acontecendo e como eles lidam com toda a situação. Eu achei uma história divertida, as referências que a autora utiliza vão de memes a músicas populares brasileiras, e no geral eu achei uma leitura muito boa e eu recomendo. E é isso, gente. Lembrando que os vídeos com as leituras passadas estarão na descrição. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de deixar nos comentários se você já leu algum desses livros ou se tem interesse de ler. E a gente se vê no próximo vídeo.